Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Héctor Bernardo, soy periodista del diario Contexto y profesor de la Universidad Nacional de La Plata y director del Observatorio Latinoamericano de Comunicación y Procesos Políticos de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Hoy tenemos el placer, el gusto de charlar con el diputado federal del Partido de los Trabajadores de Brasil, Paulo Pimenta. Una persona con un amplio recorrido en la política brasileña, con muchísima experiencia en la lucha de los trabajadores y que nos va a contar cuál es hoy la realidad del gigante sudamericano que es tan importante para la realidad de todo el continente y para la realidad del mundo. Buenos días, Paulo, muchas gracias por atendernos. Bom dia, Héctor. Bom Bueno, dia a todos os amigos e amigas. É um prazer muito grande, Héctor, poder estar conversando com vocês. muchísimas gracias. Para comenzar, quería plantearle y quería que nos cuente un poco sobre esto que nos tiene impactado a todos. Brasil ha llegado a los 400.000, a las 400.000 muertes por coronavirus, con un gobierno que sigue en una actitud negacionista, ¿cierto? Entonces, ¿cómo llegó Brasil a esta situación y qué se puede esperar de ahora en adelante con la actitud que tiene el gobierno de Jair Bolsonaro, que parece no cambiar ni siquiera con los números tan contundentes? Bom, a situação no Brasil, eu costumo caracterizá-la como uma tempestade perfeita. É uma crise sanitária, há uma crise econômica e há uma crise política, e as três ocorrem ao mesmo tempo e elas se retroalimentam, né? Quer dizer, o governo Bolsonaro é um governo que constrói uma narrativa anticientífica. É um governo que ele despreza as universidades, a educação, a cultura, que questiona alguns valores elementares, né? As pessoas às vezes podem parecer que é uma brincadeira, mas tem uma parte do governo que defende que a Terra é plana. É uma teoria dentro do setor do governo de que a Terra não é redonda, né? E com relação ao coronavírus, ao Covid, eles construíram uma narrativa de que, na realidade, se trata de uma ação promovida pela China, que desenvolveu um vírus com o objetivo de ampliar seus interesses econômicos mundiais. E essa narrativa ela foi se aprofundando dentro do governo. E o governo, então, adota uma posição negacionista, não prepara o país para enfrentar a doença. O Brasil, até hoje, por exemplo, não teve uma campanha institucional de divulgação de procedimentos que podem ser adotados pela população, do tipo lavar as mãos com álcool gel, distanciamento social, uso de máscaras. O governo nunca promoveu uma campanha, né? O governo, o ano passado todo, não avançou em qualquer tipo de negociação para aquisição de vacinas, fez uma ação no país para divulgação e venda de remédios sem nenhum tipo de comprovação científica, né? Isso tudo acabou criando um ambiente que as coisas praticamente fugiram do controle, né? Nós já tivemos 2 ondas muito graves. Muitos especialistas acreditam que a terceira onda não é uma questão de se terá uma terceira onda ou não, mas quando será, né?
Hoje mesmo, vários pesquisadores dizem: nós teremos a terceira onda. O que se trata é de saber quando ela será, não se ela ocorrerá. E o governo Bolsonaro continua com a mesma conduta. Isso, evidentemente, teve um reflexo muito grande na economia, especialmente os pequenos estabelecimentos foram muito atingidos. E o Brasil, em pouco tempo, assistiu um contingente enorme da população, cerca de 30 milhões de pessoas, passam, então, a conviver novamente com uma realidade econômica abaixo daquilo que nós chamamos da linha da pobreza. 32 milhões de famílias. Então, a crise econômica e a crise sanitária, elas são gravíssimas. E o governo Bolsonaro é um governo muito envolvido em denúncias. Todos os dias tem uma denúncia nova, que envolve o presidente, que envolve os filhos do presidente, que envolve figuras próximas. Então, o governo vive em função da sua sobrevivência. Como é muito grande o risco de uma cassação do presidente, do impeachment, como é muito grande o risco de que possa haver uma ação criminal contra os filhos do presidente, contra assessores próximos, toda a lógica do governo ela funciona em função da proteção dessas pessoas e dessas figuras. Então, é um governo que praticamente não governa mais. Então, tu tem uma crise sanitária, uma crise econômica, uma crise política que leva o país à paralisia. E por conta dessa paralisia, a crise sanitária se agrava ainda mais, a crise econômica se agrava ainda mais e a força política do governo diminui. Então, é uma situação muito delicada, há um impasse institucional que hoje corrói as instituições e torna um ambiente muito perigoso, o ambiente para a democracia que nós estamos vivendo no Brasil. ¿Y cuál puede ser el futuro inmediato de Brasil en este contexto de esta crisis que usted tan bien describió, con estas tres características, la crisis sanitaria, la crisis económica y la crisis política? ¿Y cómo está repercutiendo en la sociedad todo esto? La sociedad lo está viendo porque hay encuestas que llegan a Argentina que dicen que si bien Lula ganaría en primera vuelta en unas futuras elecciones, igual Bolsonaro sacaría muchos votos. Veja bem, Hector, o Bolsonaro ele tem um apoio em torno de 25%, 28%, às vezes chega a 30% da população, o que é um percentual bastante elevado. Se nós considerarmos as opiniões, os temas que ele trabalha, para uma sociedade como a brasileira, você ter 25%, 28% de pessoas que defendem o Bolsonaro em meio a uma crise como essa, não é algo desprezível. Mas o Bolsonaro, para ganhar a eleição, ele teve o apoio muito importante de outros setores. Então, o Bolsonaro ganhou a eleição com 57% dos votos. Esse percentual que a gente chama assim do centro político brasileiro, que apoiou o Bolsonaro, ele se deslocou do Bolsonaro. Ele se descolou do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro hoje ele tem esses 25%, 30%, mas ele não avança além disso. Então, dificilmente o Bolsonaro terá viabilidade eleitoral. Por quê? Porque o centro não vai com ele e a esquerda não vai com ele. O que nós vamos assistir no Brasil, na minha leitura hoje, Hector, é uma disputa entre quem conduzirá o país no pós-bolsonarismo. De um lado, a direita liberal com setores do centro tentam constituir uma alternativa. E de outro, a figura do presidente Lula, ela retorna com muita força
principalmente a partir das decisões da Suprema Corte, que anulam todos os processos e todas as condenações. Foi tudo anulado. Quer dizer, a Suprema Corte reconheceu duas coisas. A primeira, que aquela justiça de Curitiba, o juiz Sérgio Moro, jamais poderia ter investigado o Lula. Ele não tinha competência para isso. Ele violou o princípio do juiz natural e levou para Curitiba processos que não diziam respeito a ele. A Suprema Corte decide isso e anula todas as sentenças. Em segundo lugar, ela reconhece que naqueles processos onde ele jamais poderia ter investigado o Lula, ele atuou como um juiz suspeito. Então, foram duas decisões que trazem o presidente Lula de volta à cena política com muita força. E a partir desse momento, todas as pesquisas de opinião pública realizadas no país, elas mostram o Lula em primeiro lugar e crescendo. Bueno, qualquer cenário de disputa do Lula com o Bolsonaro, o Lula ganha disparado. Por quê? Porque o centro vem com o Lula. Alguns setores da centro-direita tentam viabilizar uma candidatura alternativa ao Lula, que não é o Bolsonaro. Então, agora isso está muito difícil, porque os nomes da centro-direita, testados, todos eles aparecem nas pesquisas com percentuais muito baixos. Enquanto o Lula aparece lá no primeiro turno, na primeira volta, como a gente diz, vocês dizem aí na Argentina. Sim, primeira volta. O Lula aparece com quase 40%. Os candidatos da centro-direita aparecem com 3, 4, 2. Então, eu acho que é muito difícil que se viabilize uma candidatura da centro-direita para disputar com o Lula. Pelo contrário, eu acho que a tendência é cada vez mais setores do centro se aproximarem do Lula. E se isso acontece, o Lula ganha a eleição no primeiro turno. Le consulto qué rol han jugado y qué rol están jugando los medios de comunicación hegemónicos en Brasil, como la Red o Globo, que fueron grandes responsables de que Lula no pudiera participar en las elecciones que ganó Bolsonaro. Hoy por hoy, ¿hay una fractura en ese bloque de la derecha que eran los medios, el juez Moro o cierto sector de la justicia, cierto sector de la política de los partidos de derecha, ciertos intereses económicos, ciertos intereses extranjeros sobre Brasil? ¿Hay una fractura en ese bloque o sigue unido? Veja bem, Hector, o que acontece? Esse processo de ruptura institucional que aconteceu no Brasil, que envolveu o impeachment da Dilma, os processos contra o Lula, o fato do Lula ter sido impedido de concorrer, tudo isso não teria sido possível sem que tivesse ocorrido o que a gente chama de um consórcio de interesses. Esse consórcio de interesses ele envolveu, com certeza, interesses internacionais, especialmente americanos, tendo como interesse principal o petróleo. O grande interesse dos Estados Unidos, das petroleiras americanas, foi o pré-sal. O primeiro projeto aprovado no Congresso Nacional, depois que a Dilma foi afastada, foi a mudança da regra de exploração do pré-sal, para que as multinacionais pudessem acessar o pré-sal que até então elas não podiam. Tem setores do Poder Judiciário, setores do próprio Poder Legislativo, setores do empresariado nacional. Tudo isso teve como pano de fundo a mídia comercial que criou a narrativa de criminalização da política. Ocorre que o golpe, ele não foi, na minha leitura, evidentemente, ele não foi pensado para que o Brasil caísse nas mãos do Bolsonaro. O golpe foi elaborado para entregar o Brasil para o PSDB, para o Aécio Neves.
eu não saberia fazer um paralelo com a Argentina, mas seria mais ou menos o seguinte: é como se fosse feito um grande processo de criminalização, né, da Cristina Kirchner, do Alberto Fernandes, para que isso viabilizasse o retorno do Macri, digamos, só que quem ganha a eleição é um criminoso, é um bandido, é uma pessoa com relações com o crime organizado, com a máfia, porque o Bolsonaro é isso. O problema do Bolsonaro não é só um problema de natureza política. O Bolsonaro significa trazer para a cena política do país o crime organizado. As milícias armadas, né? Os esquemas paramilitares. Então, o Bolsonaro ele significa o submundo da política. E isso acaba, né, criando um ambiente que o próprio setor que produziu o golpe contra a Dilma se vê numa situação inusitada. Por quê? Porque essa falta de segurança política, esse isolamento do Brasil no cenário internacional, começa a trazer evidentes prejuízos para a atividade econômica. E aqueles que imaginavam que, tirando a Dilma ou o Lula, poderiam, de alguma forma, obter vantagens, foram duramente penalizados. Então, boa parte desse setor que apoiou o golpe e que imaginou que o golpe levaria o país para um caminho do neoliberalismo mais acentuado, com um programa mais intenso de privatizações, de concessões do patrimônio público, de privatização da saúde, da educação, de entrega do patrimônio brasileiro, dali um pouco quando eles veem quem está na presidência da República é o Bolsonaro. Então, esse setor que patrocinou o golpe, eles são exatamente aqueles que eu fiz referência, que tentam constituir uma outra alternativa. Né? Esses são os setores. E eles têm uma lista muito grande. Então, Sérgio Moro, o apresentador de televisão Luciano Huck, o ex-ministro da Saúde Mandetta, né? O governador de São Paulo, o João Dória, o prefeito de Salvador, ACM Neto, né? O governador do Rio Grande do Sul, todos eles tentam ser essa alternativa. E mais recentemente o próprio Ciro Gomes, que é um nome importante, né? Que veio de um partido popular e que hoje está dentro desse bloco. Então, eles têm ali 8, 9, 10 nomes que tentam, de alguma forma, provar que um deles pode ser alternativa tanto ao Lula quanto ao Bolsonaro. E esses setores do grande capital que patrocinaram o afastamento da presidenta Dilma e a perseguição ao Lula, eles estão hoje envolvidos nesse projeto. Só tem um detalhe, não tem voto. Então, né? Então, esse é o problema deles. Eles montaram uma fórmula que tentam criar uma candidatura. Né? Aconteceu um episódio até engraçado a semana passada. Foi feita uma pesquisa de opinião pública num instituto grande do país e o eleitor ele tinha 3 opções: voto no Bolsonaro, voto no Lula e a terceira opção é voto num candidato que não seja o Lula nem o Bolsonaro. Né? Como se esse... Então, eles trabalhavam como se no Brasil tivéssemos 3 blocos. Na hora que eles abriam os nomes, o que acontecia? Esses nomes, que estariam abrigados nesse guarda-chuva, nem Lula nem Bolsonaro, somados todos eles, estavam lá 28%. Na hora que você apresentava os nomes para as pessoas, e não essa opção, eles ficavam com 3%, 4%, e o centro migrava todo para o Lula. Né? Então, é uma busca desesperada de achar um nome que possa ser uma alternativa. Quer dizer, o Bolsonaro vai ser isolado. A questão toda é: o Lula vai ganhar do Bolsonaro ou o Lula vai ter que derrotar outro nome da centro-direita? Não sei se eu estou me fazendo compreender. Sí, 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 sí. Es muy claro. Le voy haciendo las últimas preguntas para no quitarle más tiempo, sé que está muy ocupado. Ahora Bolsonaro está impulsando
también la privatización del correo en la profundización de las políticas que uno creía y sabía que iba a llevar adelante con un ministro de Economía como Pablo Guedes, ¿no es cierto? ¿Puede pasar ese proyecto de privatización del correo y puede profundizarse esa política de privatizaciones o hay manera de frenarlo? Hector, no início do processo da pandemia, aconteceu um episódio que uma reunião ministerial, a reunião do Bolsonaro com os ministros, ela foi gravada, né? Ela acabou sendo divulgada para a imprensa. E nessa reunião, num determinado momento, o ministro do Meio Ambiente, que é uma coisa totalmente difícil das pessoas compreenderem, o ministro do Meio Ambiente brasileiro é um grande defensor da destruição da Amazônia, de destruição, é um grande inimigo da pauta ambiental, é o ministro da Amazônia. Um grande inimigo da educação pública é o ministro da Educação. Um inimigo da saúde pública, uma pessoa que é totalmente contra a cultura é o ministro da Cultura. O governo Bolsonaro é um governo de destruição. Quem é o ministro da Cultura? É uma pessoa que defende a destruição da cultura brasileira. O ministro dos Direitos Humanos é alguém que é contra os direitos humanos. Então, essa é uma característica do governo Bolsonaro. Ele é um governo não só negacionista, mas é um governo de destruição daquilo que existe. E nessa reunião dos ministros, esse ministro do Meio Ambiente, ele falou assim: nós temos que aproveitar a pandemia para passar a boiada, né? Vamos aproveitar a pandemia para passar a boiada. Depois tu traduz essa expressão, né? Então, o que ele quis dizer? Nós temos que aproveitar que a mídia, nós temos que aproveitar que as pessoas estão envolvidas diariamente no problema da pandemia, nas mortes, na falta de leitos hospitalares, né? Na falta de vacinas, e vamos aproveitar agora e votar tudo que a gente puder, porque é o momento que nós temos para aproveitar. E isso é uma coisa, assim, central do governo. Não só do governo Bolsonaro, isso ocorre também com os governadores. O fato das sessões da Câmara dos Deputados e do Senado Federal ocorrer virtualmente é muito ruim para nós. Por exemplo, eu estou conversando contigo aqui, aqui nesse mesmo local eu participo da sessão. O presidente da Câmara ele desliga o meu microfone. Eu só consigo falar na hora que ele ligar meu microfone. Se ele não ligar meu microfone, as pessoas nem sabem que eu estou na sessão. Então, o governo federal e os governos estaduais aproveitaram a pandemia para acelerar uma pauta de destruição do Estado brasileiro, de venda de estatais, de concessão de serviços públicos, de uma forma acelerada e jamais vista. Né? Então, foi aprovado a autonomia do Banco Central durante a pandemia. Né? Que, em condições normais, seria um tema extremamente polêmico. O governo teria muita dificuldade para tratar um problema desse em condições normais. Durante a pandemia, o governo aprovou a autonomia do Banco Central. E há uma possibilidade muito grande que eles aprovem a privatização dos Correios. Né? Já teve uma votação para que o projeto seja tratado em regime de urgência. Nós tentamos derrotar essa questão regimental e fomos derrotados. Então, dá para imaginar que aqueles que votaram pela urgência possivelmente votarão pela privatização. Então, é muito provável. Mas estão sendo privatizados muitos serviços de água, saneamento, de energia elétrica nos estados. Estão ocorrendo muitas concessões de aeroportos, de estradas. Muitos serviços públicos estão sendo concedidos e privatizados durante a pandemia. Le pregunto ya, por último, le hago una pregunta doble, por decirlo de alguna manera,
Por un lado, el Senado está realizando una investigación sobre el rol que tiene el presidente o que tuvo el presidente en el manejo de la pandemia, y también quería preguntarle qué puede pasar con esa investigación, hasta dónde puede avanzar, y por último también, por qué contarle a los argentinos por qué Lula es realmente una esperanza para el futuro de Brasil y para las próximas elecciones. Muito bem. Primeiro sobre a CPI, né? Essa CPI ela vai ser muito importante, porque ela vai evidenciar para o país os detalhes subterrâneos da desastrosa condução do governo no tema da pandemia. E essa condução do governo, além de ela ser uma condução marcada pela incompetência e pelo negacionismo, ela tem enormes indícios de um esquema muito grande de corrupção, né? Você sabe que numa situação de emergência como essa, os processos licitatórios eles ficam muito simplificados, né? Durante o regime de emergência, os governos acabam comprando sem precisar fazer licitação. Então, o governo Bolsonaro fez compras enormes de remédios que não têm nenhuma utilidade, né? De equipamentos. Então, assim, existem muitos indícios, né, de que há uma dose elevada também de corrupção em meio à incompetência e ao negacionismo. E isso vai ficar bastante evidente durante esse processo, né? Não sei se eu vou me fazer entender. No Brasil, Hector, desde a Constituição de 1988, os oficiais militares da ativa, eles nunca mais participaram de governos. O único militar da ativa que participou de governos no Brasil depois da Constituição de 88 foi o ministro da Defesa. Sempre ele foi o único militar da ativa. O ministro da Defesa é a pessoa das Forças Armadas que faz a relação do governo com as Forças Armadas. O governo Bolsonaro muda isso. E o governo Bolsonaro traz uma quantidade enorme de generais da ativa, de oficiais da Marinha, da Aeronáutica, que colocam em postos chaves do governo. Nós temos hoje uma enorme concentração, uma enorme presença de militares. Nós temos mais militares no governo hoje do que nós tínhamos aqui durante o período militar. Nos ministérios, nas estatais, né? E esses militares, entre eles, por exemplo, um era o ministro da Saúde, eles acabam criando uma situação muito delicada. Por quê? Porque militares da ativa, generais militares da ativa, estão sendo investigados. O que é uma coisa que nunca aconteceu no Brasil desde a época da ditadura militar. Pela primeira vez, nós teremos oficiais generais sendo investigados, sentados no banco dos réus. Então, isso é uma coisa nova. E ele não vai ser investigado porque ele é general, ele vai ser investigado porque ele era ministro da Saúde. São 4 generais que serão investigados. Então, há, inclusive, uma expectativa de como que as Forças Armadas vão reagir a isso, né? Então, essa CPI vai dar dor de cabeça para o Bolsonaro. Ele está muito acuado, ele está muito preocupado, né? O presidente Lula é uma personalidade ímpar, né? Vocês sabem disso. E eu sou testemunha do carinho, da simpatia que boa parte do povo argentino tem pelo Bolsonaro, pelo Lula, né? O respeito que o Lula tem pelo presidente Alberto Fernandes, a gratidão que o Lula tem pelo povo argentino é muito grande, né?
E qual é a grande característica do Lula? O Lula é uma pessoa que ele quebrou um paradigma no Brasil. O Brasil é um país de tradição extremamente conservadora na política. É um país muito forte, uma cultura escravocrata. Nós fomos o último país do Ocidente a abolir a escravidão. Nós temos 350 anos de escravidão. Nós somos o último país da América a ter uma universidade. Somos o último país da América a ter uma universidade, porque os filhos da elite brasileira estudavam na Europa. Nós somos um dos últimos países da América a ter carteira assinada, direitos trabalhistas, direitos previdenciários. E o Lula ele representou exatamente a quebra dessa história. Vou te dar um exemplo concreto. As trabalhadoras domésticas, que no Brasil é muito comum as famílias até hoje terem trabalhadoras domésticas, que é uma espécie de um resquício de uma relação de semi-escravidão. Elas adquiriram o direito de ter carteira de trabalho, de ser reconhecidas como profissão, há poucos anos atrás, durante os nossos governos. As trabalhadoras domésticas elas não tinham direito à carteira assinada, a férias, a 13º, elas não tinham turno de trabalho definido, elas trabalhavam de domingo a domingo, residiam nas casas de família e não tinham... Então, percebe, com esse exemplo, o que significa a chegada do Lula à presidência da República. 30%, 40% dos jovens que chegaram às universidades durante o governo do Lula eles são a primeira pessoa da história da sua família que chegou numa universidade. Então, o presidente Lula ele promoveu um processo de mudanças sociais muito substancial. De cada 3 brasileiros que já andaram de avião, 2 andaram pela primeira vez depois que o Lula virou presidente. Então, é uma mudança muito significativa. Então, existe um legado, existe uma memória muito forte de que durante o período que o Lula foi presidente, as pessoas viviam com dignidade. As pessoas comiam melhor. As pessoas tiveram acesso a moradia. As pessoas viram seus filhos e suas filhas terem oportunidades que eles nunca tinham tido antes. Então, no imaginário da população, é muito forte essa lembrança e essa ideia de que a esperança do Brasil poder voltar a ter um futuro melhor e uma vida melhor passa pela possibilidade de que alguém como eles, alguém que viveu as dificuldades que eles viveram, alguém que conhece a fome, que conhece a pobreza, que conhece a miséria, alguém que sabe o que é a exploração do trabalho, estar numa posição central de governo, que é, na realidade, o presidente Lula. Então, o povo enxerga o presidente Lula como um dos seus. É como se fosse um dos nossos chegando num lugar onde nós nunca pudemos antes ter chegado. Eu acho que o presidente Lula ele vai coordenar um grande processo de reconstrução nacional, de unidade nacional. Eu entendo que o Lula ele terá um papel a cumprir no Brasil no próximo período, semelhante ao papel que o Nelson Mandela cumpriu na África do Sul quando ele saiu da prisão. Evidentemente que dentro da realidade totalmente diferente, não podemos comparar o que viveu o Nelson Mandela em 26 anos de cárcere, não podemos comparar o apartheid com o que é o Brasil de hoje, mas no sentido da reconstrução de um projeto nacional, da afirmação de um projeto de nação, do reposicionamento do Brasil no cenário internacional. Então, o Lula tem essa capacidade. E o Lula tem muito claro, Hector, que aquilo que acontecerá no Brasil terá um profundo reflexo para a América do Sul e para a América Latina como um todo. Nós, com certeza, sabemos como foi importante para nós a vitória do Alberto Fernandes na Argentina. Mas nós sabemos que uma vitória do Lula no Brasil
terá o efeito de consolidação desse projeto que envolve a Bolívia, o Equador, né? A Venezuela, a Argentina, o Uruguai, né? O próprio Chile, numa perspectiva muito maior nesse próximo período. E eu tenho muita relação, Hector, com os embaixadores de todos os países da América do Sul, tenho muitas relações na América do Sul, na América Latina, e eu ouço isso de todos eles. Nós precisamos aguentar até a volta do Lula, né? Porque a volta do Lula pode viabilizar, tanto do ponto de vista econômico e comercial, como do ponto de vista político, a reafirmação de um projeto soberano de desenvolvimento da América do Sul e da América Latina. Então, nós somos muito gratos assim, ao apoio que nós tivemos. Eu tive a oportunidade de estar com o próprio presidente Alberto Fernandes, né? Tive a oportunidade de dizer a ele, né, a nossa gratidão, nosso reconhecimento pela coragem que ele teve quando ele visitou o Lula em Curitiba, a maneira como ele sempre procedeu com relação ao Lula. E eu tenho certeza de que uma vitória do Lula vai ter também, né, uma capacidade de mobilização e de fortalecimento de um projeto que nós nos identificamos, né, e que vocês, argentinos, sabem, né, como ele é fundamental para a gente poder construir uma perspectiva de futuro diferente para os nossos países. Diputado Pimenta, le agradecemos muchísimo, le agradezco muchísimo todo su tiempo, todas sus palabras, toda su claridad a la hora de explicarnos cuál es la realidad actual de Brasil y cuál es el posible futuro de ese país tan clave para toda la región, y deseándoles que recuperen el camino del que nunca debió haber salido Brasil. Lo despedimos, le agradecemos muchísimo y quedamos en contacto seguramente para otras ocasiones. Un fuerte abrazo, Héctor Bernardo.